Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. Você sabia que aqui no Brasil, o país do futebol, 109 partidas estão sob suspeita de manipulação de resultados só no ano passado? Pois é, para investigar essas e outras denúncias, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de abertura da CPI que vai investigar a manipulação de resultados esportivos. E para falar sobre esse assunto está aqui conosco o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que é também o vice-presidente da Comissão de Esportes aqui do Senado. Senador, obrigada pela sua presença e eu já queria começar perguntando para o senhor o seguinte. A gente tem esse dado de 109 partidas que estão consideradas aí suspeitas pela empresa Esporte Radar, que foi contratada pela CBF, mas essas denúncias elas são muito antigas e essa CPI é um pleito antigo dos senadores que acompanham esse assunto já tem um tempo, né, senador? Bom, primeiro, Deus e saúde a todos e todas que acompanham este consagrado programa Argumento da TV Senado em todo o Brasil. Carla, Romário e eu conversamos e em 24 horas, até pela amizade, eu tenho o Romário como meu irmão, né? E ele também me chama de irmão. Nós somos unidos carne e unha desde 1988, né? Em função da minha profissão como jornalista esportivo, ele o craque que foi, e tudo a gente conversa. Eu falei, olha, passou da hora, falei para ele, da gente criar a CPI da manipulação de resultados de futebol. É assim que vai se chamar, CPI da manipulação de resultados de jogos de futebol, né? Para não dar a impressão que é algo contra as casas de apostas. Contra as apostas, porque né? Tem casas de apostas decentes, né? A questão é a indecência de resultados estranhos que ninguém consegue entender. Exemplo, Brasília, 2 jogos. Um time perdeu de 6-0, o outro 5-0. Né? Ninguém aceitou. Né? É igual aconteceu na Inglaterra, o Tottenham perdeu um jogo por 6-0. Os jogadores pediram para devolver a renda aos torcedores envergonhados. E pediram para que houvesse uma investigação e punisse. E na Inglaterra agora, para quem não sabe aí do outro lado, Carla, em primeira mão para ti aqui, agora lá é o banimento do jogador. Quando houver uma prova cabal e irrefutável, o jogador é banido do futebol. Ou seja, ele sai da profissão. Ou o árbitro, ou o auxiliar do árbitro, perfeito? E também quem? O corruptor. Na linha direta da sua pergunta, a CPI começa em abril. O acordo até agora, como foi uma criação dela, de Romário e eu juntos, eu seria o presidente e o Romário o relator. E os líderes de partidos, a partir da semana que vem, começam a escolher os membros titulares e os membros suplentes. Já querem participar da CPI, Carlos Portinho, Eduardo Girão, Leila do Vôlei, Espiridião Amin e vários outros, correto? Então, a gente vai começar convocando, nós já temos as primeiras convocações, inclusive, de dirigentes, jogadores, árbitros envolvidos e também de corruptores, perfeito? Então, vai ser convocação educada, primeiramente, também em primeira mão para você. Você convida, se a pessoa não aceitar, você convoca, aí você dá mais uma chance para ela. Ela não aceita? Aí é Polícia Federal. Entendi. Aí é coercitiva. Aí tem que vir de qualquer maneira aqui, para se explicar. Agora, senador, a CPI, além de investigar, ela tem também o papel e uma função de propor soluções, né? O senador Eduardo Girão já tinha apresentado uma proposta para tentar regulamentar um pouquinho essa questão das apostas esportivas e tentar resolver essa questão da manipulação dos resultados. Havia também uma ideia de só se permitir que as apostas fossem positivas, para evitar que o jogador jogasse contra o próprio time. Não pode pênalti, não pode cartão vermelho, só pode apostas positivas. Existe essa preocupação da CPI também de se apontar soluções para tentar diminuir essas possibilidades de manipulação? A maioria não pensa assim. Romário e eu não concordamos. Nós entendemos, Carla, e vocês, nossas únicas, vossas excelências, que primeiro o papel nosso é investigar, é convocar, é ouvir, é obter provas, volto a insistir, cabais, irrefutáveis, indiscutíveis, do envolvimento do corruptor, do corrupto no caso, foi jogador que cometeu um pênalti, que levou um cartão vermelho, que tomou um frango, como se diz, o goleiro, foi o árbitro, foi o auxiliar da arbitragem. Então, primeiro, vamos obter as provas todas, saber quais foram os jogos onde realmente aconteceu o crime, que isso tem que se chamar de crime, né? Um resultado da maior paixão do futebol,
né, da maior paixão do Brasil, que é o futebol, ser considerado estranho, né, como tem acontecido com mais de 100 partidas, né, agora veio mais uma denúncia, 13 jogos da Série D, que é a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, e um jogo da Série B, esse a gente já tem o time já. Hoje prometo te passar em primeira mão os 13 jogos da Série D. Da Série B foi entre Londrina e Tombense. Os dois serão convidados ou convocados, caso não queiram. Já na primeira sessão, na primeira reunião da nossa CPI, da manipulação de resultados dos jogos de futebol, por mim e pelo Romário já. Em primeira mão também para você. Aquele diretor do Botafogo, que é o dono do Botafogo, que comprou a SAF, como é que ele chama? Testor, né? John Testor. Testor, John Testor. Ele é americano. Ele tem 3 times. Ele é dono do Arsenal Palace, do Crystal Palace da Inglaterra e do Lyon da França. E agora do Botafogo do Rio de Janeiro. Ele fez uma denúncia gravíssima, dizendo que ele tem a gravação de um árbitro cobrando a propina lhe prometida. Ou seja, numa partida então que houve manipulação. Só que ele não quer apresentar o áudio. Agora ele foi convocado pelo STJD, tomei conhecimento meia hora atrás, e ele vai ser condenado, vai tomar suspensão no mínimo de 120 dias, onde ele tem que sair do Brasil, onde ele não pode assinar mais nada pelo Botafogo e nem comparecer nos estádios, se ele não apresentar o que ele tem. Porque ele falou que tem um áudio, que tem a gravação. Então cadê? Ele disse, não, eu vou apresentar ao Ministério Público. Mas vai quando, cara pálida? Tem 2 semanas isso. Então ele vai ser também na nossa primeira reunião o convocado a se explicar e tomar a Deus que ele começou a dar uma pista para nós, ninguém sabe disso ainda, que ele quer apresentar antes do Ministério Público, aqui na nossa CPI, a gravação. Isso aí seria ouro. Com certeza. E o senhor pretende trabalhar junto com as ações que já estão sendo investigadas aí por vários ministérios públicos estaduais? Sim, começando pelo meu estado de Goiás, que deu o primeiro exemplo ao Brasil. Quando o presidente, o Hugo, do Vila Nova Futebol Clube, que é o time da Paixão Colorada lá em Goiás, ele teve a coragem de denunciar o seu próprio jogador, que manipulou o resultado de futebol, né, mandou o jogador embora, o jogador está sendo condenado, e o Ministério Público de Goiás deu esse exemplo para o Brasil, e os demais serão ouvidos, serão convidados por nós na CPI, para que tragam mais informações, mais esclarecimentos sobre tudo, e para não deixar fora o que você colocou do meu amigo, o senador Eduardo Girão, aí sim, depois que a gente começar a CPI e tiver provas, tiver conteúdo de tudo, elementos reais, aí podemos discutir a questão das casas de apostas, sem generalizar. Sim. Essa é a diferença. O senhor falou de uma coisa que o futebol é a paixão, né, do brasileiro. A maior. A maior paixão do brasileiro. Não é a minha maior paixão é a minha mulher, evidente. Mas, e hoje em dia, essa manipulação de resultados tem colocado em dúvida a credibilidade daquele jogo, daquele resultado. Você acha que isso está afetando essa paixão? Tá. Eu confesso a você aqui, eu tenho 50 anos de carreira. Transmiti 9 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas, 22 Taças Libertadores da América, 16 Champions League. Portanto, eu conheço futebol, não que eu entenda, né, mas eu conheço bem os bastidores, o submundo do futebol. Né? Muito tempo, 50 anos de carreira. Hoje, em cada lugar que eu chego, 10 pessoas conversam comigo, 8 dizendo que não vão mais aos estádios de futebol e que perderam a vontade até de assistirem os jogos pela TV. Por quê? Cajuru, a gente não sabe se aquele pênalti foi realmente cometido, né? Ou o jogador pegou uma propina, porque eu vou até fazer um comentário rápido para ti aqui. Um senador, eu não vou dizer o nome dele porque eu gosto muito dele, mas um senador ingenuamente chegou em mim e falou assim, Cajuru, mas você acha que porque o jogador de futebol ganha 8 mil reais por mês, ele vai aceitar uma propina de 200 mil reais? O árbitro, Cajuru, que ganha 6 mil reais por cada jogo, é a taxa de arbitragem, ele vai querer receber uma propina de 200 mil? Eu falei, eu vou responder para você com uma frase, até brinquei com ele, você não leu nem gibi, eu te amo de paixão, mas educadamente, você não é chegado à literatura. Você que falou para mim que não gosta de literatura. Não leu O Pequeno Príncipe, não leu nada. Então, se você não leu, Milor Fernandes, o gênio Milor Fernandes. Quem leu aí do outro lado? O livro Milor Definitivo, a Bíblia do Caos. Ele escreveu a seguinte frase, o dinheiro compra o cão, o canil e o abanar do rabo, Carla.
Essa frase define. Então você acha que não vai comprar jogador? Não vai comprar técnico? Não vai comprar bandeirinha? Com tanto corruptor que tem do futebol brasileiro, né? E é mais comum nas séries nas séries C, séries D, porque nas séries A e B talvez eles sejam mais, entre aspas, vigiados, os jogadores? Essa sua pergunta é muito inteligente porque é um comentário feito pelas ruas e é um questionamento feito. Sim, a maioria dos jogos nas séries C e D. Agora, tem muito jogo na série B, não são poucos, e também temos provas concretas que apresentaremos na CPI, de jogos na série A também. O dono do Botafogo, eu volto a falar... Ele vai ser o primeiro, senador? Ele vai estar na primeira reunião, porque ele tem que provar que ele tem essa gravação. Se for verdade que ele tem essa gravação, isso vai ser o quê? Série A. Porque até hoje muita gente não entendeu como que o Botafogo, não sei se você se lembra, perdeu aquele campeonato brasileiro, né? Perdeu em campo? Sim, alguns pensam assim. Outros falam assim, não, Cajuru, ali teve manipulação. Tiraram o título do Botafogo. A virada do Palmeiras naquele jogo, será? Tanto que esse Testor vai ter que se explicar na CPI, porque ele fez uma acusação contra o Palmeiras. Ele disse que o Palmeiras comprou a arbitragem. Ele tem que provar. Mesmo na época da máfia da loteria, que eu participei, como jornalista em rede nacional que eu era, em São Paulo, e depois a máfia do apito, que eu também participei nessa época em rede nacional do Rio de Janeiro. Como jornalista, eu ajudei a investigação. Nem um desses conseguiu nada. Ou seja, ninguém foi punido, só na máfia do apito um árbitro foi condenado. Um só. Foi, na verdade, expulso, né, Roberto? Foi banido. Um só. Agora é diferente. Agora você tem que ter várias punições sérias, por isso que eu cheguei e te informei em primeira mão que o Girão, o Romário também concorda, o Portinho também concorda com esse projeto meu e do Girão. Nós vamos pedir o banimento do corruptor e do corrupto, desde que tenha prova cabal e irrefutável. E diferente da máfia do apito e dessas outras investigações que aconteceram, o senhor acha que agora sim vai haver punições, vai haver assim, mudanças, as pessoas vão ver resultados? Vai, Carla, porque você conhece todos os senadores e senadoras têm respeito profissional por ti. Há uma diferença. Eu peço perdão aqui aos deputados que eu tanto amo na Câmara Federal. Mas a Câmara, ela tem decepções enormes. A Comissão de Esportes dela fez uma CPI ridícula, que um fim vexatório, pior do que CPI de pizza, e com denúncia de achaque contra deputados. Presta atenção, a Comissão de Esportes da Câmara. Então, essa Comissão de Esportes, que é presidida pelo Romário e que me tem como vice-presidente, vira agora uma CPI da manipulação de resultados dos jogos de futebol. Só aí mudando. O Cajuru, o presidente, até agora esse é o acordo, e o Romário, o relator, e os membros, os mais preparados. Então, é impossível haver achaque na nossa CPI, isso é impossível, até porque, se tiver um senador com essa coragem, ele já sabe o que vai acontecer. O Cajuru vai falar no ar. Eu dou o nome dele no ar na hora. O Cajuru não tem off, né, senador? Não existe off comigo, eu falo na hora. Eu gravo, entendeu? Não existe isso, não tem condição disso acontecer. Aqui não haverá decepção, pode ter certeza. Essa CPI vai ficar na história. Senador, quero agradecer a sua presença, desejar sucesso no seu trabalho aí na CPI. Conte conosco sempre com esse espaço para abrir e colocar as informações. O Argumento é o meu Jornal Nacional. Convide quando quiser e dar entrevista para você. É um privilégio porque você sabe perguntar. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está no nosso site, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Argumento.